Nos próximos 2 vídeos eu vou tratar do problema subjetivo, isto é, da relação do sujeito com a verdade do cristianismo, ou tornar-se cristão. Para isso, eu visitarei a filosofia do sujeito na história da filosofia, buscando um porto seguro para o sujeito, como um indivíduo existente, bem como também visitarei a obra Pós-Escritos às Migalhas, em que Kierkegaard trata da verdade subjetiva, da interioridade, momento em que ele proclama a famosa sentença de que a verdade é a subjetividade. Na obra Pós-Escrito, Kierkegaard busca compreender e superar o socrático. Para ele, não somos possuidores de conhecimentos prévios que nos lembramos pela maiêutica. Somos completamente ignorantes. E não assumir isso é nem chegar ao socrático, muito menos compreendê-lo, menos ainda superá-lo. Apenas após isto eu falarei da relação do sujeito com a verdade do cristianismo. Roda a vinheta. Se o cristianismo é essencialmente algo objetivo, aí caberia ao observador ser objetivo. Mas se o cristianismo é essencialmente subjetividade, então é um erro que o observador seja objetivo. Em primeiro lugar, agora está claro que o problema está sendo tratado objetivamente. A modesta, espontânea, totalmente irrefletida subjetividade mantém-se ingenuamente convencida de que tão logo se estabelece a verdade objetiva, a subjetividade prontamente deseja agarrá-la. Logo em seguida se vê o caráter juvenil que não tem a mínima noção daquele sutil segredo socrático, que o nó da questão está justamente na relação do sujeito. Se a verdade é espírito, então a verdade é interiorização, e não é uma relação imediata e totalmente desinibida de um espírito imediato com um conjunto de proposições, ainda que se dê a esta relação, para aumentar a confusão, o nome da mais decisiva expressão da subjetividade: fé. Na famosa prescrição délfica do conhece-te a ti mesmo, Sócrates inaugurou a subjetividade na história da filosofia. E nesse sentido foi o primeiro psicólogo que levou a sério a tarefa de investigar a si mesmo, a psique, a mente, a alma. Em Sócrates, o homem tornou-se o centro do pensamento filosófico. No diálogo platônico do Teeteto, em que se propõe a dialética maiêutica como central para a questão do conhecimento, há um trecho em que Sócrates coloca a alma como um tipo de sujeito pensante, a alma perguntando, conhecendo. Eu vou citar Platão. Teeteto, que queres dizer com isso? Sócrates, um discurso que a alma mantém consigo mesma acerca do que ela quer examinar. Como ignorante é que te dou essa explicação, mas é assim que imagino a alma no ato de pensar. Formula uma espécie de diálogo para si mesma, com perguntas e respostas, ora para afirmar, ora para negar. Quando emite algum julgamento, seja avançando devagar, seja um pouco mais depressa, e nele se fixa sem vacilações, eis o que denominamos opinião. Digo, pois, que formar opinião é discursar, um discurso enunciado, não evidentemente de viva voz para outrem, porém em silêncio para si mesmo. Na obra Categorias, Aristóteles desenvolveu a categoria de hypokeimenon, isto é, aquilo que subjaz, o substrato, o sujeito. Procurar o hypokeimenon é buscar a substância que persiste em algo que está passando por mudanças. A ousia, a substância imutável, a essência. De acordo com a definição de Aristóteles, hypokeimenon é algo que pode ser predicado por outras coisas, mas não pode ser um predicado de outras. Equivale ao conceito latino de subjectum ou substrato, coisa subjacente. Aristóteles diferenciava a substância do acidente, este sendo predicado a qualidade e o atributo do sujeito, que varia na mudança. A ousia é um conceito-chave na metafísica e na ontologia. Designa aquilo que há de permanente nas coisas que mudam e, portanto, o fundamento de todo o acidente.
Desde Aristóteles, a palavra sujeito designa alguma coisa como que um suporte, um substrato dotado de uma capacidade receptiva, o pensamento. Kierkegaard viu na interioridade socrática, assim como Agostinho havia feito em suas confissões, um porto seguro para desenvolver a interioridade cristã. E na subjetividade moderna de Descartes e Kant, um ponto de partida para a sua filosofia. Kant, no chamado giro copernicano, inverteu o paradigma epistemológico do conhecimento, afastando-se de um conhecimento puro do objeto, ou do objeto em si, para descrever como o fenômeno afeta a subjetividade. Para Kierkegaard, o nó da questão está justamente nessa subjetividade, na relação do sujeito com a verdade, e especificamente com a verdade do cristianismo, e nesse contexto é que ele conclui que a verdade é a subjetividade. A verdade é a verdade do sujeito. O que importa é encontrar uma finalidade, ver o que realmente Deus quer que eu faça. A coisa crucial é encontrar uma verdade que seja verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu esteja disposto a viver e morrer. O que quer que seja conhecido só é conhecido ao modo do sujeito que o conhece. Mas o que afinal é o sujeito? Recorre nesse ponto ao sujeito na história da filosofia. Na modernidade, em Descartes, o homem se tornou o sujeito do pensamento, o sujeito pensante, o cogito. Ele queria chegar a uma verdade autoevidente, puramente racional. Segundo Descartes, para se chegar a essa primeira verdade, essa primeira certeza, é preciso retirar tudo o que me faz acreditar nos meus conhecimentos prévios. Ele conduziu o seu raciocínio tendo a dúvida como tutora da razão no processo dialético. A dúvida aliada do negativo, da incerteza. Descartes primeiro duvidou do seu conhecimento sensível. Às vezes eu olho para o Sol e o vejo maior do que a Lua. Às vezes eu vejo a Lua maior do que o Sol, dizia ele. Eu não posso confiar no visível para chegar a um conhecimento seguro. Se os meus sentidos às vezes me enganam, eles podem me enganar sempre. Não posso confiar neles para chegar a um saber seguro, a uma certeza racional. Depois disso, ele duvidou da realidade pelo argumento dos sonhos. Quantas vezes sonhamos que estamos acordados e somente tomamos consciência que estamos dormindo quando acordamos? Como posso ter certeza da realidade se posso estar, nesse momento, dormindo e sonhando que estou acordado? Descartes prossegue utilizando o argumento do gênio maligno para duvidar da verdade. Como posso ter certeza que a minha vida é minha mesmo? Que não estou sendo enganado de que sou eu, de que estou tomando decisões, de que tenho uma existência de verdade? E se eu estiver sendo enganado por um gênio maligno, empenhado em me enganar sempre, sistematicamente? Com a dúvida, Descartes foi demolindo todo o seu conhecimento. Retirou os escombros para ver o que sobrava. Mas ele percebeu que não podia prosseguir duvidando, pois não podia duvidar que estava duvidando. Tendo que todo duvidar é um pensar e que quando eu duvido eu estou pensando e que para pensar eu preciso existir, no momento em que estou duvidando, eu chego invariavelmente ao sujeito pensante, cognoscente, ao menos enquanto pensa, enquanto duvida precisa existir, sendo sua existência um conhecimento imediato. Daí o cogito, penso, logo existo. Se eu radicalizar a dúvida, extrair tudo, sobra algo? Sobra sim, sobra o sujeito existente. É esse que subjaz o substrato, é o subjectum do latim, o eu que pensa, o sujeito que conhece. O substrato, o hipoquêmeno, o que pergunta, o que duvida, o que pensa. Porém, na modernidade, em Descartes, Kant e Hegel, o sujeito foi identificado como um sujeito pensante, um sujeito abstrato. Buscou-se a essência do sujeito e não um sujeito existente concreto, no devir da existência. Para Kierkegaard, o pensador objetivo esquece da imediatez da sua existência e cria um lugar artificial,
fora do sujeito e fora do objeto, para falar da verdade. Desse modo, Kierkegaard questiona a noção moderna cartesiana da verdade como adequação do sujeito e do objeto. Nessa noção, para se alcançar a verdade, deve-se abstrair do objeto imediato. Isto é, deve-se buscar uma forma ideal do objeto, uma mediação, a essência, a ideia que possa ser compreendida universalmente, que possa ser válida igualmente para todos os sujeitos em todas as épocas, independentemente da experiência pessoal. Eu cito Kierkegaard. Enquanto o pensamento objetivo é indiferente quanto ao sujeito que pensa e à sua existência, o pensador subjetivo está, como existente, essencialmente interessado em seu próprio pensamento. Está existindo nele. Por isso, seu pensamento tem outro tipo de reflexão, ou seja, o da interioridade, da posse, pelo qual ele pertence ao sujeito e a ninguém mais. Enquanto o pensamento objetivo investe tudo no resultado e leva toda a humanidade a trapacear, copiando e repetindo de cor o resultado e a resposta, o pensador subjetivo investe tudo no devir e omite o resultado, em parte porque este justamente pertence a ele, já que ele possui o caminho, e em parte porque ele, como existente, está continuamente no devir, como todo ser humano que não se deixou enganar para tornar-se objetivo, para se converter de modo não humano na especulação. Kierkegaard ataca essa noção moderna de verdade como adequação ao dizer que todo objeto não é apenas um objeto neutro, mas um objeto para um indivíduo existente. Isto é, a verdade do objeto não se desprende do sujeito. É sempre uma verdade para o sujeito, é uma verdade para mim. O objeto não é para si mesmo, é sempre objeto para mim. Neste ponto, Kierkegaard prenuncia o que mais tarde virá a se desenvolver na fenomenologia de Russell, que entendia que a aparição dos objetos é percebida sempre por uma consciência individual. O objeto é sempre objeto para alguém, para si. Não basta o objeto existir em si mesmo, mas precisa existir para um indivíduo, para um sujeito existente no devir, sendo esta a base do processo de subjetivação tão caro à psicologia, sobretudo à psicanálise. Nesse sentido, a existência de um objeto só tem relevância à medida que ele existe para alguém, para uma consciência que o conhece, que o percebe. Não há um objeto neutro em si, uma essência universal e abstrata pronta para ser conhecida, mas um objeto na existência, existindo para alguém. No caso do homem, não se trata apenas de um sujeito de pensamento puro. Para Kierkegaard, esse pensamento puro é fantasmagoria, é um inexistente, uma abstração. O equívoco da abstração mostra-se justamente no que se refere a todas as questões da existência, das quais a abstração escamoteia a dificuldade, omitindo-a, e depois se gaba de ter explicado tudo. Explica a imortalidade em geral, e eis que isso funciona de modo excelente, enquanto a imortalidade se identifica com a eternidade, com aquela eternidade que é essencialmente o médium do pensamento. Mas se de fato um ser humano existente e individual é imortal, no que justamente reside a dificuldade, quanto a isso a abstração não se preocupa. Ela é desinteressada, mas a dificuldade da existência é o interesse do existente, e o existente é infinitamente interessado no existir. Em Kierkegaard não há um puro pensamento, mas um pensador existente no mundo concreto, o ser aí, o ser no mundo, o ser lançado na existência, tema tão caro ao filósofo Martin Heidegger que no século XX desenvolveu essa categoria em sua conhecida obra Ser e Tempo. Kierkegaard também questiona o modo como os modernos pensavam a dúvida. Na história da filosofia, os gregos levavam esse tema muito a sério. Eles duvidavam com uma tal força e com uma tal paixão, o pathos, que levavam até as últimas consequências. Não só para viver, mas também para morrer se fosse preciso. Morrer por um pensamento,
morrer por uma ideia. É a afirmação do pathos no filosofar, o pathos, a paixão da existência. Esse pathos podia ser percebido em duas importantes referências na obra pós-escrito, As Migalhas. Sócrates por um lado e Jesus por outro. Ambos morreram por aquilo que acreditavam. Nos dois, o pathos, a paixão, tem uma concretude: viver e morrer por uma verdade, viver e morrer pela humanidade, viver e morrer por essa existência. Porém, Kierkegaard denuncia que a modernidade excluiu o pathos da filosofia. Kierkegaard afirmou que para Deus vale mais um homem pagão entrar num lugar profano e fazer uma oração ao Deus falso, mas com uma paixão do infinito, que um homem que entra numa igreja e faz uma oração ao Deus verdadeiro, mas sem a paixão do infinito. Para ele, o paganismo se molda pela exterioridade, por aquilo que aparece. Ao contrário, o cristianismo se molda pela interioridade. Na obra Crítica da Razão Pura, o filósofo Immanuel Kant havia se perguntado: o que posso saber? Na Crítica da Razão Prática, o que devo fazer? E na Crítica do Juízo, o que posso esperar? E ao final ele pergunta: o que é o homem? Hegel afirma que o pensar representado como sujeito é o pensante e a expressão simples do sujeito existente, enquanto pensante sou eu. Em seu sistema, Hegel organizou e ressignificou diversas categorias e conceitos da história da filosofia. E dentre elas, o conceito de homem ganhou o status de espírito. Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel alcançou o princípio sintético e gerador de sua filosofia ao unir no conceito de espírito duas categorias, substância e sujeito. Tal fórmula reúne duas correntes filosóficas modernas que convergem no hegelianismo, a substância de Spinoza e o sujeito kantiano. O conceito de espírito é uma fórmula que utiliza os termos técnicos que para o próprio Hegel é mais apropriado. No espírito, Hegel une dois elementos, o subjetivo e o objetivo. E eu cito Hegel. Por um lado, reconhecemos a ideia em sua determinação, como liberdade conhecedora de si e obstinada, que tem apenas a si como objetivo. Assim, ela é, ao mesmo tempo, a simples ideia de razão e, da mesma forma, o que chamamos de sujeito, a consciência de si, o espírito que existe no mundo. Por outro lado, examinando esta subjetividade, descobrimos que a vontade e o conhecimento subjetivos são o pensamento. Mas no conhecimento e na vontade refletidos, eu desejo o objetivo universal, a matéria da racionalidade realizada, do que é racional em si e por si. Observamos assim uma união essencial entre o elemento objetivo, que é o conceito, a ideia, e o elemento subjetivo, a personalidade que a concebe e a deseja. Em Kierkegaard, o homem é definido a partir de uma relação, não uma relação da natureza, essência, substância corpórea, mas de uma relação consigo mesmo. E ele afirma: o homem é espírito, mas o que é espírito? É o eu. Mas nesse caso, o eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si, mas consigo própria. O espírito é justamente o que sobra após retirar-se todo o escombro de predicação, de atributo e de acidente. Porém, não um espírito puro, um pensar puro, mas um espírito existente. E eu cito Kierkegaard. Portanto, é um espírito existente que pergunta pela verdade, presumivelmente por querer existir nela. Mas, em todo caso, o inquiridor está consciente de ser um ser humano existente individual. Desse modo, creio ser capaz de fazer-me compreender a todo grego e a todo ser humano racional. Essa citação foi retirada do capítulo 2 da seção 2 da segunda parte da obra Pós-escrito As Migalhas, em que Kierkegaard discorre sobre a verdade subjetiva, sobre a interioridade, momento em que ele proclama a máxima:
A verdade é a subjetividade. Cito novamente Kierkegaard. Entretanto, com o intuito de evitar confusão, deve-se imediatamente relembrar que o problema não é o da verdade do cristianismo, mas sim sobre a relação do indivíduo com o cristianismo. Por conseguinte, não é sobre o zelo sistemático de um indivíduo indiferente por arrumar as verdades do cristianismo em parágrafos, mas antes sobre o cuidado do indivíduo infinitamente interessado por sua própria relação com tal doutrina. Aqui deve-se tomar um certo cuidado, porque Kierkegaard não está dizendo que numa sala com 40 pessoas nós temos 40 verdades. Ele não era um relativista como muitos podem pensar. Ele não defendia uma arbitrariedade, uma falta completa de critérios. Kierkegaard não rejeitou totalmente o pensamento objetivo. Não à toa ele reconheceu a importância desse pensamento na primeira parte da sua obra. Ele apenas estava demonstrando os limites do conhecimento objetivo. Além disso, tal qual a objetividade, a subjetividade em si também pode se desdobrar em uma doença. Sempre que a subjetividade não é apropriada, ela se torna uma inverdade. A subjetividade levada ao seu extremo produziria um indivíduo isolado, em que ele se torna o seu próprio mundo, descolado da realidade, um subjetivismo extremado, uma espécie de solipsismo. O pensamento objetivo ele é indiferente quanto ao sujeito individualizado que pensa os seus pensamentos na existência. Ele visa a generalidade, o universal, e condensa no resultado, isto é, nas proposições verdadeiras, prontas a serem reproduzidas, ensinadas, papagaiadas. Se a verdade fosse objetiva, ao ser pronunciada, ela arrebataria multidões, convenceria facilmente qualquer ser humano. Mas o cristão, o pensador subjetivo, deve se perguntar se o cristianismo, se proclamar o evangelho, seria apenas o anúncio de um ensinamento objetivo. Suposto então que alguém quisesse comunicar a seguinte convicção: a verdade é a interioridade. Objetivamente não há nenhuma verdade, mas a apropriação é a verdade. Suposto que tivesse zelo e entusiasmo suficientes para chegar a dizê-lo, pois tão logo as pessoas o ouvissem, estariam salvas. Suposto que o dissesse em todas as ocasiões e que movesse não só aqueles que suam fácil, mas também os de queixo duro. E então? Então certamente se encontrariam uns trabalhadores desocupados, parados na praça, e que só com este chamado sairiam a trabalhar na vinha, proclamando a todos esse ensinamento. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou parar aqui e vou continuar tratando da filosofia do sujeito e da verdade do cristianismo num próximo vídeo. Até lá!